Olá, meu nome é Wilk Muriel do Nascimento Coelho e eu vou estar trazendo aqui, meu grupo vai estar trazendo sobre o tema aqui de computação gráfica. Foi escolhido para a gente trazer alguns artigos aqui que estejam relacionados a esse tema de computação gráfica e processamento de imagens é, para a disciplina de prática extensionistas 3, ministrada pelo professor Patrick Letouze e no semestre de 25.2. Os membros do grupo aqui é o Antônio André, o Lucas Evangelista e eu, Wilke Muriel. Vou estar trazendo aqui sobre um artigo que eu escolhi aqui, que foi o nome do artigo, né? O título dele é The Application of Computer Graphics Processing in Visual Communication Design. É um artigo aqui que saiu publicado pela School of Telecommunications Engineering em University Xi'an, Shanxi, na China. Provavelmente eu errei a pronúncia aqui. É, mas vamos ao tema aqui. Falando aqui, trazendo primeiro aqui os autores Mingman Fan e Yunson Lee. Provavelmente eu devo ter errado a pronúncia também dos nomes dos autores. Falando um pouco aqui sobre o abstract aqui que eles trazem do paper aqui, desse artigo, que eles falam que o propósito do artigo é aprimorar a tecnologia existente em processamento de imagens gráfico-computacionais, objetivando, né, ampliar a inspiração dos designers e melhorar a capacidade de inovação dos autores. Eles se baseiam aqui na área de comunicação visual gráfica e ele vai examinar as características de informação gráfica, o histórico de desenvolvimento e aspectos relacionados à comunicação visual computacional. Eles incluem aqui também pesquisas sobre as áreas de psicologia cognitiva e teoria da semiótica. O estudo analisa o processamento gráfico como um modo econômico e eficaz de transmitir informação. Eles ressaltam a importância do design de interfaces para as mídias móveis. Experimentos apresentados demonstram as vantagens únicas da computação gráfica no processo de transmissão de informações. E, além disso, o artigo aqui ele destaca sobre o mercado mesmo de computação gráfica e visão computacional na China, especificamente, que está em expansão acelerada, com um tamanho de mercado aqui que alcançou 755 milhões de RMB em 2022. Então, essa tendência aqui que eles trouxeram nesse estudo indica que a integração de informação em gráficos com modo de comunicação é o futuro, com aplicações cada vez mais amplas e significativas em diversos campos. Aqui, sobre a introdução ali que eles trazem do artigo, o tema central aqui é a união entre arte, tecnologia e comunicação visual, no que diz respeito ali da computação gráfica e processamento de imagens, e como tem revolucionado o design de comunicação visual. Então, o design visual se transforma em um espaço para pensamento, imaginação e inovação. E a computação gráfica ali, ele vem a romper a linguagem tradicional e criar novas expressões visuais. Então, o design visual que antes era restrito a técnicas tradicionais ganha um novo espaço de criatividade e inspiração graças aos avanços tecnológicos. Então, meio que resumindo aqui a introdução que eles estão falando sobre isso. O objetivo aqui do artigo, mais uma vez, é mostrar como a computação gráfica aprimora o design visual, tornando ele mais expressivo e eficiente. A estrutura aqui de 6 capítulos, que está organizado, eles abordam conceitos
básicos até aplicações práticas em tendências futuras, com foco especial em mídias digitais móveis. É, a organização aqui está facilitando a compreensão da tecnologia e em diferentes etapas do processo criativo. Eu trouxe aqui o segundo tópico ali do artigo, então eu estou destrinchando aqui em cada um. Ele vai falar aqui no 2 o Computer Graphics Processing Technology, que ele traz os conceitos fundamentais ali, né? Basics Concepts ali no 2.1 of Computer Graphics and Image Processing Technology applied to Visual Communication System. No 2.2 ele vai trazer Application of Computer Graphics and Image Processing Technology in Visual Communication System. E no 2.3 aqui, englobando aqui, os Concepts, Means and Techniques of Computer Graphics Design and Visual Communication Design. No tópico ali 2.1, Basic Concepts of Computer Graphics and Image Processing Technology Applied to Visual Communication System. Ele vai estar trazendo aqui a computação gráfica como contextualizando, né, a sub-área da ciência da computação, que é dedicada à geração, manipulação e análise de imagens por meio de computador. Ela vai permitir ali representar objetos do mundo real ou virtual de forma gráfica, utilizando-se de modelos matemáticos e geométricos. O processamento de imagens, por sua vez, são essas duas áreas que a gente vai estar tratando aqui como um grupo só. São as técnicas para melhorar as características visuais, como contraste, foco e redução de ruídos, e extrair informação relevante das imagens capturadas. No contexto da comunicação visual, essas tecnologias tornam possível criar, modificar e otimizar conteúdos visuais para transmitir informações de maneira clara, atraente e eficiente. Então é o que ele traz aqui como conceitos básicos para trazer o contexto, né, da área que a ser tratada no paper aqui. Logo em seguida aqui no tópico 2.2 a gente vem Application of Computer Graphics and Image Processing Technology in Visual Communication System. Então, já nessa parte aqui, ele vai trazer a aplicação das tecnologias do sistema de comunicação visual, ampla e estratégica, tanto computação gráfica quanto processamento de imagens. A computação gráfica permite criar layouts, ilustrações, animações e interfaces digitais que facilitam a compreensão e engajamento do público. O processamento de imagens é utilizado para melhorar fotos, gráficos e elementos visuais, tornando-os mais nítidos e impactantes. Traz algumas ferramentas, Photoshop, Illustrator, MATLAB, Python e bibliotecas gráficas. Elas são empregadas para desenvolver projetos visuais em publicidade, design de embalagens, web design, arquitetura e educação. O resultado disso é uma comunicação visual mais eficiente, personalizada e adaptada às necessidades do público-alvo, garantindo maior engajamento e compreensão visual, que é meio que o foco aqui da área. Ele vai agora para 2.3 Concepts, Means and Techniques of Computer Graphics Design and Visual Communication Design. Então, aqui ele decorre sobre o design gráfico computacional que envolve o uso de softwares e algoritmos para criar e manipular elementos visuais, como formas, cores, tipografia e imagens. Técnicas como modelagem, renderização, composição, programação visual e automação de tarefas permitem ao designer explorar soluções criativas e funcionais. Ferramentas de programação visual como Dynamo e Grasshopper facilita a criação de fluxos de trabalho gráfico sem necessidade de codificação textual. O design de comunicação visual, por sua vez, utiliza esses recursos para planejar e organizar a apresentação de informações, garantindo a clareza, hierarquia, contraste e harmonia entre os elementos visuais.
O objetivo é transmitir mensagens de forma eficaz, atraente e memorável, seja em mídias impressas, digitais ou interativas. Então a gente vem agora para o tópico 3 aqui, que é Computer Graphics Processing Simulation Analysis. 3.1 ele vai trazer aqui Experimental Dataset, 3.2 Experimental Design Ideas, Experimental Environment, 3.3. 3.4 a gente vai para Computer Graphics Information Visualization. E em 3.5 Market Size Analysis of Computer Graphics and Vision in China. Então, continuando aqui. Na seção 3 ele vai trazer a análise das simulações realizadas com técnicas de computação gráfica, mostrando os experimentos computacionais e como eles podem ser usados para validar conceitos, testar hipóteses e otimizar projetos de design visual. A simulação computacional permite criar modelos virtuais de sistemas reais, facilitando a análise de desempenho, a visualização dos resultados e a tomada de decisões sem necessidade de prototipagem física ou testes caros e demorados. Então, a análise de simulações em experimentos computacionais, a gente vai garantir o ambiente técnico ali de hardware e software com o uso de simulação, a compreensão melhor dos resultados e tomada de decisões assertivas. Já que a gente não vai precisar de ter uma prototipagem física ou testes caros e demorados. A visualização aqui de informações, né, no Experimental Dataset. O conjunto de dados experimental refere-se ao material de entrada utilizado nas simulações. Em computação gráfica, isso pode incluir imagens, modelos 3D, parâmetros de cor, textura, iluminação, entre outros. A escolha da preparação adequada desse conjunto de dados são fundamentais. Então aqui no 3.1 Experimental Data Search, ele vai trazer aqui o conjunto de dados experimental contextualizado refere-se ao material de entrada utilizado nas simulações. Em computação gráfica, especificamente, isso inclui modelos 3D, imagens, parâmetros de cor, textura, iluminação, entre outros. A escolha e preparação adequada desse conjunto de dados são fundamentais para garantir que os resultados da simulação sejam representativos e úteis para o objetivo de estudo. Especificamente no artigo, o conjunto de dados utilizado para testar e validar soluções propostas para o conjunto de dados é utilizado para testar e validar soluções propostas para design de interface e visualização de informações. Na seção 3.2, o Experimental Design Ideas, é, é, essa característica do design experimental envolve o planejamento de como as simulações serão conduzidas. Isso inclui a identificação dos objetivos do experimento, as variáveis a serem controladas, os métodos de coleta dos dados e os critérios de avaliação dos resultados. Um bom design experimental permite comparar diferentes abordagens, identificar pontos fortes e fracos das soluções testadas e propor melhorias de forma sistemática. No contexto do artigo, o design experimental foi aplicado para avaliar diferentes estratégias de comunicação visual em aplicativos móveis, dispositivos móveis. O 3.3, que é o Experimental Environment, o ambiente experimental compreende o hardware e software utilizados para realizar as simulações, já que a gente está no contexto de computação gráfica. Isso pode incluir computadores com placas gráficas potentes, softwares de modelagem e renderização, linguagens de programação e bibliotecas específicas para a computação gráfica. O artigo destaca a importância de configurar um ambiente adequado para garantir a eficiência e a reprodutibilidade dos experimentos, além de considerar as limitações de dispositivos móveis e a experiência do usuário final. Na seção 3.4, Computer Graphics Information Visualization, a gente vem sobre o tópico de visualização de informações como sendo um dos principais objetivos da computação gráfica.
transformando dados complexos em representações visuais e intuitivas, como gráficos, mapas, diagramas e infográficos. Algumas ferramentas aqui, como o MATLAB, Python, o Jeff e o Plot, são citados no artigo como exemplos de recursos que facilitam a análise e a comunicação de dados. A visualização eficiente permite que os usuários e tomadores de decisão compreendam rapidamente padrões, tendências e relações nos dados, tornando o design visual mais funcional e impactante. Por final aqui, no 3.5, Market Size Analysis of Computer Graphics and Vision in China. O artigo também aborda análise de mercado da computação gráfica e visão computacional na China. Destaca aqui o crescimento acelerado dessas áreas nos últimos anos e o aumento da demanda por soluções visuais em dispositivos móveis especificamente, publicidade, entretenimento e educação, impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias e formação de profissionais especializados. O estudo do artigo mostra, o estudo de mercado do artigo mostra que a computação gráfica é uma área estratégica com grande potencial de expansão e inovação, especialmente em países com forte investimento em tecnologia e design. Aqui como conclusão, ele faz a abordagem da análise de computação gráfica e computacional na China, destaca o crescimento, especialmente forte investimento em tecnologia e design.